Irmãos, quero, junto com você, fazer a leitura do texto base da nossa sequência, que se encerra hoje. E queria ler com você, João. Não é ler com você, João, é ler com você o Evangelho de João, né? Evangelho de João, capítulo 17, versículos do 1 em diante. Olha só que moderno que está agora, irmão. Você pode olhar aí na Bíblia, pode olhar aqui também, ó. Olha só que bacana, né? Agora não posso fazer de conta que sei os versículos que elas botam ali e me revelam, né? Essa é a versão nossa mesmo, né? NTLH, joia. Se você quiser ler na sua Bíblia, né? Se você quiser ler no telão, diz o seguinte: Evangelho de João, capítulo 17, diz assim: Depois de dizer essas coisas, Jesus olhou para o céu e disse: Pai, chegou a hora, revela a natureza divina do teu Filho, a fim de que ele revele a tua natureza gloriosa. Pois tens dado ao Filho autoridade sobre todos os seres humanos, para que ele dê vida eterna a todos os que ele deste. Só um pouquinho. Vida eterna é essa, que eles conheçam a ti, que és o único Deus verdadeiro, e conheçam também Jesus Cristo, que enviaste ao mundo. Eu revelei no mundo a tua natureza gloriosa, terminando assim o trabalho que me deste para fazer. E agora, Pai, dá-me na tua presença a mesma grandeza divina que eu tinha contigo antes de o mundo existir. Eu mostrei quem tu és para aqueles que tiraste do mundo e me deste. Eles eram teus e tu os deste para mim. Eles têm obedecido a tua mensagem e agora sabem que tudo o que me tens dado vem de ti. Pois eu lhes entreguei a mensagem que tu me deste, e eles a receberam, e ficaram sabendo que é verdade que eu vim de ti, e creram que tu me enviaste. Eu peço em favor deles, não peço em favor do mundo, mas por aqueles que me deste, pois são teus. Tudo o que é meu é teu, e tudo o que é teu é meu. E a minha natureza divina se revela por meio daqueles que me deste. Agora estou indo para perto de ti. Eles continuam no mundo, mas eu não estou mais no mundo. Pai Santo, pelo poder do teu nome, o nome que me deste, guarda-os para que sejam um, assim como eu e tu somos um. Quando estava com eles no mundo, eu os guardava pelo poder do teu nome, o mesmo nome que me deste. Tomei conta deles, e nenhum deles se perdeu, a não ser aquele que já ia se perder, para que se cumprisse o que as Escrituras Sagradas dizem. E agora estou indo para perto de ti. Mas digo isso enquanto estou no mundo, para que o coração deles fique cheio da minha alegria. Eu lhes dei a tua mensagem, mas o mundo ficou com ódio deles, porque eles não são do mundo, como eu também não sou. Eu não peço que os tires do mundo, mas que os guardes do maligno. Assim como eu não sou do mundo, eles também não são. Que eles sejam teus por meio da verdade. A tua mensagem é a verdade. Assim como tu me enviaste ao mundo, eu também os enviei. Em favor deles, eu me entrego completamente a ti. Faço isso para que, de fato, eles também sejam completamente teus. Não peço somente por eles, mas também em favor das pessoas que vão crer em mim, por meio da mensagem deles. Eu peço que todos sejam um, assim como eu e tu. Assim como tu, meu Pai, está unido comigo e eu estou unido contigo. Que todos os que creem também estejam unidos a nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. A natureza divina que tu me deste, eu reparti com eles, a fim de que possam ser um, assim como eu e tu somos um. Eu estou unido com eles, e tu está unido comigo,
para que eles sejam completamente unidos, a fim de que o mundo saiba que me enviastes e que amas os meus seguidores, como também me amas. Até aí, por enquanto. Amém? É texto, né, irmão? Foram 24 versículos que a gente leu. Irmão, olha para a pessoa que está do teu lado e dá um sorriso para ela. Diz para ela, hoje é dia de falar sério, irmão. Então foi a última risada que eu te dei agora. Não é porque é o seguinte, irmãos, a mensagem de hoje, ela vem para colocar para todos nós uma linha de divisão entre aqueles que entendem alguma coisa quando vêm na igreja e aqueles que vêm aqui para fazer palhaçada. Olha para a pessoa que está do teu lado agora com uma cara séria. É isso aí, irmão. Não aguentou, né? Riu, né? Hoje, nós vamos terminar uma série de 2 meses de mensagem, irmão. Foram 2 meses que nós estivemos aqui, conversando a respeito do Evangelho. Mas nós estamos falando hoje sobre uma oração que o nosso Senhor Jesus Cristo fez. E essa oração foi a última oração que ele fez publicamente diante dos seus discípulos. Essa oração antecede a chegada dele no jardim, aonde ele ia sofrer a traição de Judas, aonde ele ia ser pego, preso como um criminoso, por uma guarda armada, aonde ele ia passar pelo constrangimento dos seus discípulos, investindo contra os guardas, como se fossem bandidos. E ele passa, na sequência, pelo aquele martírio do julgamento e do lavar as mãos. Ninguém queria julgar alguém que não tem pecado, alguém que não tem erros. Ninguém queria julgá-lo, porém ele foi julgado pelo povo e foi condenado injustamente à morte e morte de cruz. Todos os discípulos sabiam que isso ia acontecer, porque o próprio Cristo já havia dito. E ele, diante de Deus, depois de tudo ter acontecido, ele ergue os olhos para o alto e começa a falar com o Senhor. E nós passamos 7 cultos falando a respeito de cada um dos elementos dessa oração. Irmão, a primeira coisa que precisava ficar clara, e eu digo para você hoje, se você não entendeu e é a primeira vez que você vem num culto, é a primeira vez que você dá de frente com o Ministério Despertar, com essa congregação que anuncia a mensagem dessa forma, e não é a única. Mas te confesso, é um pouco diferente. Hoje você vai sair daqui entendendo qual é a fé que nós professamos. Jesus Cristo, ele primeiro do que tudo, ele tem que deixar claro para os seus discípulos, e ele ora a Deus falando a respeito da autoridade que o próprio Deus deu para ele, a autoridade de conceder a vida eterna. Entende isso? A autoridade de conceder a vida eterna, a autoridade de vitória sobre a morte. Jesus fala, glorifica o teu filho, para que o filho glorifique o pai. Ele diz o seguinte, tudo o que precisava ser feito, foi feito para que fosse concedido a mim. Jesus falando, a autoridade de dar a estes que creem a vida eterna. Irmão, quando Jesus disse para os seus discípulos, eu revelei a natureza gloriosa, Pai. Eu revelei a tua natureza. Ele está dizendo, eu mostrei a esse mundo a vitória sobre o pecado. E ele diz, e é por isso, e é para isso, e é assim, e é por meio disso, que o mundo pode conhecer a vida eterna. E é por meio disso
que o mundo pode conhecer a vida eterna. É por meio do Cristo. Pode deixar ele aqui, Niele. Não, deixa ele brincar aqui, fica melhor do que tu para lá e para cá com ele. Deixa ele mais livre aqui. Ele tem que terminar de tirar as coisas aqui, ó, né? Aqui a nossa igreja vai assim, essa coisinha vai até ter criança suficiente para tirar todo, né? Ele nem alcança aqui ainda. Deixa ele livre. Agora ali que é perigoso, tomar choque. Deixa ele tranquilo, né, Luquinhas? Sou capaz de eu cair antes dele, ó. Né? É isso aí, velho. Fica à vontade. O que acontece, irmão? Voltando para cá. E aí, ele diz o seguinte: quem crê vai alcançar a vida eterna. Quem crê que o Filho revela um Pai. E essa revelação do Pai é o que o mundo precisa conhecer. Hoje você chega aqui sem conhecer a Deus e conhece a Deus através, viu? Ele tem que ter o serviço dele para fazer é esse, ó. Fica à vontade. Só assim, ó. Hoje você precisa conhecer a Deus. Sabe quem é o Deus que você conhece, irmão, hoje? Sabe quem é que disse que Deus era amor para você? Sabe quem é que disse que Deus tinha perdão para você? Sabe quem é que disse que o marido tem que cuidar da esposa, a esposa cuidar do marido, e as crianças serem cuidadas pelos pais, e os pais serem um exemplo para as crianças? Sabe quem é que ensina que a vontade de Deus é que nessa jornada, nessa caminhada, você apresente uma vida de pureza? Sabe quem é que mostra para você que vale a pena não fazer o que é errado? Sabe quem é que apresenta para você o Deus que é capaz de mudar e direcionar a sua vida? É o Cristo. O Cristo revelado. Está tudo dominado aqui. É o Cristo revelado. É o Cristo que revela o Pai. Só que eu pergunto uma coisa para você, irmão. Isso aí, cara. Agora tu achou umas coisinhas legais aqui, ó. Olha aqui. Isso. Toma aqui. Eu sei. Tem uma caixa de quê? Então vem cá, Sandra. Me ajuda. Pega o que importa, que ele gosta de brincar aqui, ó. Aí. Só um pouquinho, que agora alguém pode ajudar o pastor a se levantar? Deu. Eu estava bem hoje. Aí eu tive que fazer uma missão. E a missão era simples. Eu tinha que, sentado no banco do volante do carro, alcançar um guarda-chuva que estava no chão da frente ali do carona. Era só isso que eu precisava para ficar todo rengo hoje, né? Mas, voltando, irmão. Se Deus foi apresentado por Jesus, e isso precisava ficar claro, outra coisa que precisava ficar clara era como esse processo acontece nesse mundo. E uma pergunta que você já deve ter feito é a seguinte: por que esse mundo é tão ruim se nós temos um Deus tão bom? Ou não? Você nunca pensou isso? Por que esse mundo é tão ruim se nós temos um Deus tão bom? E aí Jesus começa na sua oração a falar a respeito dessa relação do Evangelho com o mundo. E ele começa a dizer o seguinte: a primeira coisa que é muito importante de ficar claro, irmão, Deus, Ele criou um mundo e criou todos os seres vivos perfeitamente. Todos nós fomos criados perfeito por um Deus perfeito. Todos nós fomos criados conforme a imagem e semelhança de um Deus perfeito. Mas o homem, o Adão, a humanidade,
que é isso que significa o nome Adão, ou seja, quando nós falamos no homem, quando nós falamos de Adão, nós falamos sobre todos os homens, mulheres, crianças, velhos, o que for. Toda a humanidade rompe com a perfeição. E ela rompe com a perfeição. Ela diz: eu não quero obedecer o que é perfeito. Eu quero saber sobre aquilo que é perfeito. E ela abre mão da perfeição e carrega, a partir de então, a escravidão da maldição do pecado. E aí Jesus começa a dizer nessa oração o seguinte: todos são teus, mas tu me destes. Todos que tu me destes já eram teus e foram tirados por ti desse mundo. E aí a gente começa a entender que existe um paralelo. Existe uns que estão de um lado e outros que estão de outro lado. Existe uma linha que separa os que estão aqui daqueles que são tirados daqui para fora. E é justamente isso que significa o nome igreja. Igreja quer dizer assembleia. E assembleia quer dizer convocação. Aqueles que saem da onde estão para irem para um outro lugar, onde se reúnem com um objetivo. Por isso que lá no sindicato da tua empresa se chama a assembleia, a convocação de todos. Você já tinha ouvido isso? Óbvio que sim, você está aqui. Isso já foi pregado muitas vezes. Mas isso quer dizer o quê? Jesus tinha um plano, Jesus tinha uma missão. Ele precisava fazer o que era para ser feito. E dentre a sua missão, algumas pessoas, aqueles que Deus deu, porque já eram dele, foram tirados da realidade de um mundo que não é de Deus. E aí aquela pergunta começa a se responder: por que um mundo tão bom? Aliás, um mundo tão ruim se temos um Deus tão bom? Porque esse mundo foi organizado por quem? O sistema desse mundo, as leis desse mundo, a forma com que a sociedade se organiza, foram feitas com bases, com pilares, com alicerce de egoísmo, de mentira, de inveja, de hipocrisia. De hipocrisia. E não tem como ser bem sucedido, irmão. Não tem. Sabe o que vai acontecer? Se você tem um colega na sua empresa que é um mau caráter. Quem já teve um colega que é um mau caráter? Quem já foi um mau caráter? Acontece. E se ele rende mais financeiramente para a empresa, você vai embora e ele fica. Não interessa como ele faz. Por quê? Porque você, nesse mundo, é um número. Você é um número. Você rende para esse mundo o que esse mundo quer que você renda para ele. E nesse mundo você é um produtor de quê? Mentira, desigualdade e principalmente egoísmo. Principalmente egoísmo. Quer ver você parar de funcionar no mundo? É você querer ajudar mais os outros do que a si mesmo. Pode ver, na tua empresa não vai funcionar mais, na tua família começa a dar problema. Resolve dizer para tua mulher hoje que tu vai dar todo o teu salário para os pobres para ver o cara que ela vai te olhar. Diz para ela: hoje não vai ter leite para as crianças, hoje nós vamos fazer jejum. Quem? A minha filha, com 6 meses, vai fazer jejum hoje. Resolve fazer isso. O que vai acontecer, irmão? Não vai dar certo, vocês vão brigar. Não porque ela não é crente o suficiente, porque isso não dá para se aplicar nesse mundo. Não vai funcionar. No mundo, o mundo foi feito para gente egoísta. Aqueles que resolvem não ser, começam a sofrer porque não são. E o que acontece? Aí eu entendo que eu não sou do mundo. Aí eu entendo que Deus me tirou do mundo. Ele me tirou do mundo
para ver a verdade de Cristo, eu vejo a bondade do Senhor, eu vejo tudo isso, e aí eu resolvo ser o justiceiro da palavra de Deus. Eu pego a Bíblia e levo para o meu trabalho, e aquele meu colega mau caráter, aquele chefe sem vergonha que dá em cima das colegas, eu pego a Bíblia e dou na cara dele com a Bíblia. Você já fez isso para alguém, irmão? Será que resolveria? Ia ser engraçado, e você ia ser demitido, possivelmente preso. Mas tem muito crente que já pegou e tocou na cara de muita gente um monte de versículo. Ou não? Não conhece aquele crente que sabe os versículos só para irritar os outros? Eu tinha um amigo, que ele até hoje é diretor de seminário, que ele tinha um certo colega, que também era crente, que ele dizia assim: quer ver? Hoje vou fazer com que tu busque um cafezinho para mim. Lembra, Johnny? E ele tacava ali um versículo e ele dizia assim: e agora? Vou ter que buscar um cafezinho. Qual era o versículo, te lembra, não? Ah, é sobre lavar os pés. Ele disse assim: não, eu busco o café, mas só para lavar os teus pés com café quente, então. Tchê! E aí, eu quero pegar aquele monte de munição que eu aprendo na igreja para metralhar. Quem? Os que não são crentes vão para o inferno. Quero mudar o mundo da minha volta à força. E aí Jesus, na sua oração, diz o seguinte: eu não estou orando para mudar o mundo, eu não oro pelo mundo, eu oro por esses que estão fora. Eu não quero mudar esse sistema, até porque senão não existiria um livro na Bíblia chamado Apocalipse, aonde diz que tudo isso que está acontecendo vai acontecer, inclusive o amor de muitos que se esfria, que é senta na cadeira da igreja, bem crente, sai daqui e vai lá na rua e dane-se o mundo. Aliás, dane-se a igreja. E atrás do trio elétrico só não vai quem é bem crente, né? Não vai. O que acontece? Eu estou aqui hoje, eu entendi hoje que eu não faço parte daqueles que fazem parte do que está destruindo o mundo. Já falei para vocês isso, irmão. Quantos casais você conhece que se separaram? Você já não teve quase separado? Não foi horrível aquela vez? Você viu quando teu pai e tua mãe passaram por isso? E tu constrói os teus relacionamentos baseado no quê? No que o mundo constrói. Eu estou lá dentro, eu não fui tirado de lá. Mas eu não estou aqui para fazer com que tudo que está aqui na volta mude por causa de mim. Eu não tenho essa pretensão. O próprio Cristo não fez isso. Ele era um, e todo mundo disse: crucifica. Se a coisa funcionasse por... é osmose, né? Quando uma coisa simplesmente pum, multiplica, né? Encosta e pum, né? Não é? É? Como? Mitose, osmose. Cadê os caras da... multiplicação celular, né? Mas tem, enfim, simplesmente multiplica. Jesus ia estar ali, irmão. É o seguinte, cara, eu estudei direito, e mal porcamente eu sei alguma coisa de direito. Se Jesus estivesse ali, e bastasse ele estar ali, para que contaminasse, contagiasse tudo aquilo que estava ali, ele não teria sido levado para a cruz, cara. Entende isso? Se nem Jesus veio para fazer com que a coisa fosse do jeito que os crentes querem fazer, ô irmão, a gente perde tempo querendo converter quem não quer Jesus. Você sempre foi da igreja. Quem é aqui que não era da igreja antes e foi para a igreja depois? Não é filho de crente assim, né? Eu não sou, na verdade minha mãe meu pai depois se converteram, né? Que nem eu, mas antes, não vou falar muita coisa hoje, que eu tenho bastante coisa para falar. Mas nós ia de tudo quanto é coisa que tinha.
era benzidura, na praia, né? Fazia catequese. Chega, né, mãe? Ela fez para mim. Chega. Ia na campanha da igreja. Tô falando umas coisas boas agora. Chega. Fazia de tudo. Por que eu perguntei isso para você? Porque quando a gente não era da igreja, a gente sempre tinha alguém crente chato pra caramba, não tinha? Ficava nos enchendo a paciência. Até quem nasceu dentro a mãe, o pai crente, também tinha um cara chato na igreja também, que ficava enchendo a paciência, quando não queria saber de nada do evangelho. Tu estava na igreja, mas queria ir para a festa. Tu estava na igreja e queria agarrar as irmãzinhas. Tu estava na igreja, tocando no louvor, e queria que na hora do aplaude o Senhor, tu te inflava. O Senhor é eu mesmo. Chegava a dizer no meio, sabe? Tinha até umas manias assim, que agora eu me lembrei dessa mania, que no meio da pregação o cara falava um monte de coisa, dizia assim, aplaude o Senhor. Na verdade ele queria o aplauso. Não é? Pedindo. E aí chegava um crente para dizer para ti, não, isso aí é pecado, não sei o que, muda, não sei o que, cara, tá louco, olha o que tu tá fazendo. Ei, vá procurar alguém que queira. Eu não quero. Posso perguntar para você hoje? Alguém botou uma arma na sua cabeça para você chegar até aqui? Não, mas foi quase que nem que fosse, porque a mulher disse, se eu não fosse hoje, já vai acabar tudo. Eu disse, bom, irmão, calma. Alguém te obrigou a chegar até aqui? Você tinha outra opção. Tomara que não tenha acontecido isso. Tomara que alguém tenha sido gentil e tenha dito para você que a hora que você quisesse conhecer um pouco mais da fé que essa pessoa professa, que você tivesse acesso a isso, tanto com uma conversa, quanto com uma visita na tua congregação. Tomara que ela tenha sido gentil e não tenha te ameaçado, dizendo que a tua vida ia ser muito pior se tu não fosse para a igreja. Tomara que ela não tenha tentado negociar com você, dizendo para você que se você quer melhorar de vida, você tem que ir na igreja. Tomara que ela não tenha te chantageado a respeito da tua saúde, se tu ia continuar doente, se tu não fosse para a igreja. Espero que ela tenha simplesmente dito o seguinte, quando tu quiser, venha. Quando tu quiser, venha. Porque só quem quer, fica. Porque você pode fazer o que você quiser, irmão. Aliás, não é que você pode fazer o que você quiser, você faz o que você quiser. E é isso que o Evangelho vem apresentar. A possibilidade daqueles que querem. E se você não quer, você não vai levar. Se você fazer de conta que quer, vai entrar no que nós vamos falar daqui a pouquinho. Porque existe uma consequência grave de quando a gente quer mudar e enfrentar o mundo e ir contra esse sistema. Quando o Senhor nos tira e a nossa relação com esse mundo não é de querer mudá-lo, mas é de simplesmente fazer diferente e acaba com que o teu exemplo fique apontando o erro. Tu já viu isso? Se tu tem, sei lá, hoje 35, 40 anos, e tu chega no teu trabalho e diz que tu perdoou a tua esposa, vocês estavam brigados e agora vocês estão muito bem, e que tu zela pelo teu casamento, pela criação dos teus filhos, os teus colegas que se separaram por causa de uma toalha molhada em cima da cama, ou por causa que a esposa não quis assistir sem vergonhice na internet para dormir contigo, né? Vamos falar de uma coisa absurda e de uma coisa bem normal. Se aconteceu isso com eles, e eles se separaram, eles olham para ti, que por coisas mais graves permaneceu junto, a tua atitude aponta o que eles vivem. E aquela impossibilidade de fazer diferente causa um constrangimento, porque é possível sim ser diferente. É possível sim fazer diferente. Por quê? Porque está ali do lado. Nunca aconteceu contigo? Quer ver? Exemplo de marido e mulher é real. Falei para quem isso? Hoje? Ontem? Bom, não me lembro. Mas é assim. Mulher tem sabe aquela coisa que procura
Tem umas raquetes assim que os caras andam para procurar metal, sabe? Daí vai andando, detector de metais, assim. Tá aqui, pode cavar que tá aqui, sabe? Homem não veio com esse dispositivo, a mulher sim. E aí tu diz assim, amor, não tá aqui. E ela diz, tá. Daí tu diz, não tá. Tu procurou? Procurei. E aí ela diz, espera aí um pouquinho. E aí tu começa na oração, Senhor, que ela não encontre. E ela vai passando com o dispositivo, isso daí, né? Sabe? Vem passando assim. Faz assim. Tá de sacanagem. Agora eu já adianto o serviço. Ela manda eu procurar, eu vou lá. Amor, não achei. Eu não vou me desgastar, né? Ela sabe. O que acontece, cara? A gente... Por que eu falei essa história, cara? Tá. Quando a gente enfrenta e sai desse sistema do mundo, quando a gente decide ir na contramão, acontece exatamente isso na nossa caminhada. A gente denuncia, aliás, aquele que encontra, denuncia a minha falta de capacidade de resolver. Eu estou na minha casa e digo que o mundo acabou porque eu estou doente. Aí você encontra um bem crente que está tapado de câncer e continua vivendo com fé, incentivando os outros. E aí você que estava com enxaqueca e parou uma semana de viver, olha para aquela pessoa que já não consegue nem respirar direito e cheia de vida, e tu? Poxa, a vontade é qual? Que essa pessoa morra, porque aí eu vou poder continuar com a minha enxaqueca me fazendo de vítima. É isso que o mundo pensa de nós, ou deveria pensar de você. O mundo odeia, e Jesus fala, eu não peço que tire eles do mundo, mas eu peço que o guarde do maligno, porque esse mundo odeia eles. É isso que acontece com você, irmão. É isso que acontece comigo. Eu casei há 5 anos e meio atrás. Quando eu cheguei no meu serviço dizendo que ia casar, todo mundo disse que eu era louco. Quando eu digo que eu ajudo, e na verdade, gente, lá em casa não existe divisão de dinheiro, tudo é de todo mundo. Eu e minha esposa não tem. E quando eu digo que eu gasto muito do meu salário que eu trabalho lá para pagar a faculdade da minha esposa, inclusive já é um acordo que nós temos, assim que ela se formar eu me aposento. Enfim, alguém tem que ganhar dinheiro, sacado? O que acontece? Quando eu digo que eu ajudo a minha esposa a pagar a faculdade deles, eles dizem assim, tu tá louco? Vai se formar e vai te dar um pé lá naquele lugar. Você nunca passou por isso, irmão? Quem é que já pagou cirurgia plástica para a mulher? Não sei se eu vou chegar a esse ponto, acho até que vou. Minha esposa merece se ela quiser um dia ainda precisar. O que acontece, irmão? Eu vou botar cabelo, porque eu vou ficar careca. Eu digo assim, eu pago a lipo, mas eu boto meus cabelos. Gina? Tonico? Topetão. A moda é careca, né? Azar. Então fica tu, eu vou fazer diferente. Né? Não gosto de moda. Moda é coisa do diabo. O povo, o que acontece? E se esse mundo me odeia? Jesus diz o seguinte: Pai, eu peço que guarde eles. E aí, nessa caminhada, entende? Olha o processo. Olha o esquema. Olha como as coisas se desenvolvem. Eu estou lá, eu descubro que fui salvo, eu descubro que esse mundo está todo arruinado, mas eu fui tirado desse mundo, eu não faço parte desse mundo, porque quem me criou foi Deus. Eu sei que a minha missão nesse mundo não é transformar a realidade do mundo, mas é que eu seja transformado pela renovação de quem eu entendo que sou. E isso só é possível porque eu sou guardado por Deus, porque eu não consigo resistir sendo diferente em um mundo diferente, senão
acontecer dentro de mim algo que me traga paz, algo que me traga alegria, mesmo nas horas mais difíceis da vida. E eu confessei para vocês, e eu falo toda hora, e eu vou falar hoje de novo, e azar é o seu, que eu passei, e a minha família tem passado pela pior coisa que alguém pode passar, que é a perca, a morte de alguém que ama muito. E vencer essa circunstância, ainda tendo a alegria de saber que está guardado nas mãos de Deus, só é possível pela esperança que nós temos em Cristo. Senão não seria. Se você descobrir que existe um ente familiar teu muito doente que está fadado à morte, e isso vem acontecer, eu digo para você, só existe uma forma de enfrentar isso. Quem já passou por coisas desse tipo, sabe do que eu estou falando. Mas eu preciso ainda acordar hoje. Eu preciso ainda sair da minha cama. Eu preciso encarar o meu emprego. Eu preciso ainda encarar o ódio desse mundo, que vai chegar, vai dar um tapa nas minhas costas e dizer assim: ô Maurício, tu é da igreja, né? Tu vê. Mas o cara crente não era para estar passando por tanta dificuldade. Tu acha que essa pessoa quer me ajudar? Não, essa pessoa quer me humilhar. Sabe por que essa pessoa quer me humilhar? Porque esse tipo de pessoa, e é isso que o mundo faz, é o que colocou o nosso Cristo na cruz. Porque aí o cara vem na igreja e aí o filho se envolve com drogas. E aí o cara vem na igreja e é a mulher vem na igreja e é atraída pelo marido. Aí ele vem na igreja e acaba perdendo o emprego. Aí o mundo me ataca e eu continuo de pé, porque existe alguém que é maior do que esse mundo e que me guarda, e eu tenho motivo para continuar. Só que às vezes, vai fechar bem certinho. Só que às vezes, eu sabendo que existe um Deus que me guarda, eu sabendo que existe um Pai que me protege, que me cuida desse mundo que me machuca, eu sou visto pelos outros, e eu vejo, e o mundo que me odeia também me enxerga como alguém que começa a ter algumas vantagens, e são pequenas. A vantagem de permanecer de pé, mesmo diante das tempestades. E isso começa a ficar atraente aos olhos desse mundo. E aí, algumas pessoas desse mundo, cheias de maldade, se aproximam do Evangelho com motivos errados e egoístas. E aí, Jesus diz na sua oração: eu peço que eles sejam teus, mas sejam teus por meio da mensagem do Evangelho. Eu peço que eles tenham a motivação certa. Eu peço que eles sejam teus porque há uma mensagem que os chamou para dentro disso tudo. Eu peço que não haja hipocrisia. Eu peço que eles entendam que assim como eu fui enviado por ti, Pai, eu também os enviei. Porque o processo acontece da seguinte maneira: eu estou no mundo, mas eu fui criado por Deus, corrompido por uma natureza pecadora, envolvido em um sistema que me leva à morte e à destruição. Eu sou chamado deste mundo para fora, eu atendo a esse chamado e venho para fora. Dentro da igreja, do corpo de Cristo, eu aprendo quem eu sou e qual é a missão da minha vida. E quando eu entendo o processo de transformação, a forma com que Cristo me salvou e me livrou da escravidão desse mundo, Ele me envia de volta para a realidade desse mundo. E lá eu tenho a missão, de levar adiante a mesma natureza gloriosa que o Filho mostrou o Pai. Nós, em Cristo, apresentamos a esse mundo a natureza gloriosa do Pai. E essa natureza gloriosa do Pai,
glória, te darei a glória todos os meus dias, enquanto eu viver. Como é que se dá glória para alguém, irmão? Você cantou, estava bonito, irmão. Tava um coro. Bacana, né, Felipe? Felipe estava ali, deixou só as vozes, ficou só a voz, a bateria segurando. E todo mundo, glória. Tinha uns que estavam até assim, ó. Te darei a glória. Não vi, irmão, estava bem na frente aqui, ó. Não sei. Mas sempre tem. E fica assim, ele está dando a glória de alguma maneira. Como é que tu está dando a glória ali naquela hora? Cutuca o irmão aí. Tem uma glória aí, irmão? Eu tenho uma tia lá em casa, que é a Glória. Tia Glória. Tá, crente? Como é que se dá a glória? Me diz aí. Vamos chamar os mais crentes, mais antigos. E aí, povo, responde para mim hoje. Eu queria que alguém respondesse. Não vai errar, hein? Tá feio. Como é que se dá a glória? Te darei a glória. Como? O que é glória? Felipe falou, domingo passado. A natureza gloriosa é a vitória sobre o lembrou, crente. Ainda bem que tem culto toda semana. Pena que nem sempre você vem toda semana. Dar a glória para Deus, te darei a glória, é dizer o seguinte: Senhor, eu quero te dar a glória, eu quero te dar de volta, eu quero fazer valer a pena a tua vitória sobre o meu pecado. E aí eu estou dizendo aqui, te darei a glória, quer dizer assim, eu estou te dando aqui, Senhor, estou te dando a minha vida, que não retruca mais a minha esposa, que não xinga mais a mãe, que não pega e se prostitui aonde tiver que seja. Eu quero dar isso para ti. Eu quero dar o meu relacionamento, eu quero dar a minha função no meu emprego, eu quero dar para ti isso como oferta de gratidão. Olha só como uma coisa bacana. Mas a gente canta bonito, mas a gente não sabe o que a gente faz. Mas tudo bem, às vezes a gente só não identifica, não dá nome à pessoa, sabe? Eu conheço o cara, só não sabia o nome dele. Então que seja assim. Eu acho que aqui a maioria é assim. Às vezes a gente canta, mas a gente faz muito do que a gente canta sem saber direito que o que nós estamos cantando é o que nós estamos fazendo. Até porque a gente tenta escolher a música para que a música seja mais ou menos conforme o que a gente acredita aqui. E se a gente acredita, a gente confia que o que a gente prega é o que você tenta realizar. Não é? Então eu digo assim, irmão, desculpa as brincadeiras às vezes, não quero te constranger. Eu quero te dizer o seguinte: nós temos uma missão. E Jesus encerra dizendo o seguinte, encerra até a 6ª mensagem do nosso. E eu encerro agora, dizendo o seguinte: eu não oro só por estes, mas também por todos aqueles que virão pela pregação destes. Cara, olha que louco. Nós estamos aqui porque tiveram pessoas que foram muito mais corajosos que nós. Existiu alguém que enfrentou a esse mundo, guardado e seguro por Deus, foi contra a um sistema e foi cuidadoso com você para te trazer para perto de Deus. Existiu alguém que fez isso por você. E assim foi indo acontecendo até esses 11 que estavam com Cristo, enquanto ele orava. Aqueles 11 foram fazendo isso, e aquelas pessoas que foram ouvindo daqueles 11 foram falando para outras pessoas, e foram vivendo, e foram entendendo, e foram apresentando, até você. E o objetivo disso é que você entendesse que o Evangelho não funciona com contaminação.
O Evangelho funciona com pessoas que amam outras pessoas. Porque assim como tu, Pai, e eu somos um, eles são um comigo. E eu estou em ti, assim como eles estão em mim. E isso, essa união, ela é perfeita no amor de Deus. E a missão do Evangelho se completa dizendo o seguinte: o Senhor quis que assim fosse, que depois de capturados deste mundo, somos enviados conforme a orientação da igreja do Senhor. E eu não estou falando de orientação sistemática e doutrinária. Eu estou falando a orientação de um corpo cuja cabeça é Cristo. Essa é a ideia. Você entra em um organismo vivo, de pessoas que encontram pessoas e são boas, sem expectativas, e aquelas pessoas entendem que aquela bondade não pode vir desse mundo, porque eu não identifico bondade neste mundo, eu identifico pessoas que odeiam outras pessoas nesse mundo. E aí eu quero e interajo com aquela realidade, e é me apresentado, por gratidão, aquilo que tem feito a transformação na vida deste que me chamou a atenção dos olhos. Aquele que me chamou a atenção dos olhos. Porque eu estava nesse mundo ansiando encontrar isso. Porque a maior prova de que nós somos criação de Deus é que Ele nos faz carentes do retorno para casa. Nós nos emocionamos quando vemos algo que aponta para Cristo. Hoje eu estava vendo, cara, a história de um jogador de futebol, do Paulo Henrique Ganso. E aí, todo mundo malha o cara pra caramba, porque ele era para ser tão bom quanto o Neymar, e esculacham ele, né, porque ele não joga nada. E aí, ele foi para um clube, não sei aonde agora, por último, e não jogou 40 jogos, não fez nenhum gol. E ele, daí ele foi contratado agora para um clube aqui no Brasil, não lembro qual é. E aí, quem me viu, o Tunico me pegou mal. Depois que eu estava vendo, ele me pegou lá na rua mal, por causa daquilo ali que eu tinha visto. Ele nem sabe por que eu estava na rua chorando. E aí, esse rapaz, ele disse: não, vou ser sincero com vocês, eu sou uma pessoa como qualquer outra. Eu estava na França, eu estava na França, a minha filha teve 3 convulsões, o médico me explicava, eu não entendia o que estava acontecendo. Eu não conseguia parar de pensar na minha filha. Eu achei que a minha filha ia morrer e eu estava aqui querendo ganhar dinheiro. Sabe o que eu fiz? Eu fui lá e disse que eu não queria mais, eles não deixaram eu ir embora até terminar meu contrato. E eu fiquei lá. Tu acha que eu ia pensar que eu tinha que fazer gol? Eu pensava que eu tinha que ir embora desse país para levar minha filha, para me saber o que ela tem. E aí ele chega aqui e é ovacionado pela torcida, e tomara que ele jogue bem, cara, de novo. Não sei. E aí eu olho para aquilo ali, sendo crente e tudo mais, eu olho assim, cara, como eu não sou ninguém. Eu estava aqui para querer saber de futebol e Deus falou comigo. A gente é desse jeito. Eu já falei isso numa pregação. A gente olha o Luciano Huck e chora. A gente olha as criancinhas cantando a música, não sei da onde, lá no The Voice, daí ela chora e tu chora junto. Tu te emociona. A gente é feito disso. A gente olha alguém fazendo algo que é bom, algo que não é egoísta, e a gente se emociona. Mesmo sendo o maior egoísta de todos. Mesmo estando com a vida do avesso. Sabe por quê? Porque nós somos criatura perfeita de Deus, que rompeu com a perfeição. E esse processo é o que faz todo mundo aí fora, cara. Tá que nem passarinho assim, esperando que alguém toque a qualquer coisa para comer. E aí você vê um monte de gente em igreja e em tudo quanto é tipo de loucura, carregando multidões, porque as pessoas querem. Só que a verdade é que o que realmente traz a satisfação para o nosso coração é quando somos cheios de algo que vem
do cabeça que é Cristo, por Ele estar um com Deus, nos fazendo um com Ele. E nos traz a realidade de uma missão. E aí eu peço para você, cutuca levemente com força o teu irmãozinho aí. Cutucou? Agora olha para mim aqui. Agora olha para mim aqui, irmão. Deus decidiu que o Evangelho chegasse em você através de gente que nem você. Às vezes o cara que te trouxe para a igreja pela primeira vez, ele é muito menos convertido que você. Comigo já aconteceu, tem um monte de gente sentada que é muito mais grande que eu. Sabe o que acontece? Deus decidiu que era assim. Porque o que importa é que a gente entenda que vai acontecer. Existe uma missão. Deus dividiu conosco a glória dele para transformar quem a gente é. Ou você não achou que você melhorou um pouco quem você é depois que você começou a andar na igreja? Não melhorou um pouco, irmão? Pergunta para tua esposa, amor, melhorou ali para companheiro, namoradinha? Hein? Melhorei ou não melhorei um pouquinho? Pergunta para ela, o que tu acha, mano? Ninguém está perguntando, está com medo da resposta, crente? Melhorei um pouquinho, melhorou um pouquinho. Posso dizer para você? Melhorou. Claro que melhorou. Então olha para você, eu vou dizer para você assim, meus parabéns, Espírito Santo de Deus, porque você não fez nada para isso. Você simplesmente disse, não quero mais fazer, te entrego as ferramentas, entrego a direção e agora é contigo, Deus. E aí Deus vem e faz, porque Ele divide conosco aquilo que é da sua natureza gloriosa. E Ele traz para dentro do nosso coração uma parte de quem Ele mesmo é. E dentro de cada um de nós, que assim aceita essa mensagem, habita o próprio Deus através do Espírito. Do Espírito? Amém. Do Espírito Santo. Que nos convence do pecado, da justiça e do juízo. É quem faz a chavezinha trocar aí, irmão. E começa a melhorar. E aí nesse processo, irmão, nesse processo, uma coisa precisa ficar compreendida. Eu preciso levar isso adiante. Eu tenho uma missão. Jesus repartiu comigo aquilo que me transforma em alguém melhor. Eu estou tendo vantagens com isso. Só que Ele divide comigo isso, porque Ele divide comigo a sua missão. E Ele diz o seguinte: eu vou continuar a falar, porque eu estou neles. Neles. E aí eu tenho tudo isso para chegar e enfrentar esse mundo. E ele termina a sua oração sacerdotal dizendo o seguinte. Fechei minha Bíblia. Mas eu tenho umas manias muito loucas, irmão. Cada vez que eu vou pregar, eu copio todo o texto da Bíblia. Por quê? Porque eu sou maluco, né? E está escrito aqui, o texto que eu vou ler agora, versículo 24. Não vai ligar isso aí tão cedo, né? Eu digo o seguinte para vocês. Ele termina dizendo assim: Pai, tomara que eu tenha copiado certo. Pai, quero que onde eu estiver, aqueles que me destes estejam comigo, a fim de que vejam a minha natureza divina, que tu me deste. Pois me amastes antes da criação do mundo. Pai justo, o mundo não te conhece, mas eu te conheço, e aqueles que me destes sabem que me enviastes. Eu fiz com que eles te conheçam, e continuarei a fazer isso, para que o meu amor que tu tens por mim esteja neles, e para que eu também esteja unido com eles. Versículo do 24 ao 26. E encerra essa mensagem, irmão. O que acontece? Depois que eu entendo
que existia um plano muito, mas muito louco, trazendo o Filho de Deus aqui para esse mundo, para morrer por mim e me dar a possibilidade de vida eterna. Depois que eu entendo que eu fui tirado desse mundo, mesmo sendo criação desse mundo, mas não para mudar esse mundo. Depois que eu entendo que eu sou guardado por Deus, porque esse mundo me odeia, porque eu não quero mudar ele, mas eu aponto para aquilo que ele faz de errado. E eu entendo que eu preciso fazer isso pela motivação certa, pela transformação na palavra de Deus. E eu entendo que eu tenho a mesma missão de Cristo, porque o Evangelho só chegou em mim porque outras pessoas vieram falando. E isso só aconteceu porque eu me torno um com Ele, assim como Ele é um com o Pai. E tudo que um tem, o outro também tem. E Ele deixa para mim a possibilidade de eu ser transformado, e essa transformação tem um motivo, que esse Evangelho chegue em outras pessoas. Ele divide comigo a sua unção, para que eu compartilhe com ele da sua missão. E o que acontece? Eu chego aqui agora, como vocês estão, digo para você o seguinte: você precisa, com o que você tem sido transformado, alcançar aqueles que estão sedentos por ouvir algo que os transforme também. E eu te pergunto, faz isso como, crente? Faz isso como? Eu preciso de duas coisas. E eu vou falar sobre uma só hoje. Na verdade, eu falei sobre várias coisas hoje. Mas eu vou falar sobre uma dessas duas só. Eu preciso de segurança. Eu preciso estar seguro daquilo que eu acredito e daquilo que eu anuncio. Você entende? Cutuca assim, irmão. Ô, meu, agora, não, cutuca mesmo. Eu não vou parar enquanto não ver você cutucar. Cutucou? Não, vai de leve. Dá uma retaça, irmão. Pum. Olha aqui, irmão. Não existe lugar para um evangelho sem Cristo. Entende isso? Você pode ficar aqui ouvindo um monte de historinha, mas sem Jesus não existe evangelho, e não existe igreja, e não existe missão, e não existe transformação, e muito menos vida eterna, e aquele monte de coisinha, rua de ouro, e um monte de cristais. Não existe nada dessa história sem Jesus. E Jesus veio me apresentar a cruz, o sacrifício, e uma missão que era dele, e ele dividiu comigo. E se você está em Cristo, você alcança a vida eterna, a salvação e uma missão. Pensa comigo, irmão. Jesus é o cabeça. E você é a unha é meio brabo, né? Você é o dedo minguinho do pé desse corpo. Mas Cristo é o cabeça. Isso é uma pregação, irmão. Sempre falei, eu disse que não ia fazer isso hoje. Você é o cabeça. Aliás, Cristo é o cabeça. Você está dentro do corpo, que é aí. Captei. Igreja. Você é o minguinho do pé. Se você for do meu pé, por exemplo, assim, cara, você está na derrota. O meu minguinho parece um foguete. Um dia eu vou ter o privilégio de te mostrar que é verdade. Inclusive lá em casa, os nossos filhos estão fadados a ter um pé bacana, né, amor? Que às vezes se juntar tudo os nossos dedos, dá um dedo, ó, bacana, cara. Né? É que um tem um bom, o outro é arruinado. Aí o que acontece, irmão? Você é o dedo do pé. Cristo é o cabeça. Puxou pelo pai aí, ó. Viu? Falou? O que acontece? Ela tá rindo aqui disfarçando, entendeu? Ela chega em casa e me mata. Aí, seu dedo do pé, eu tenho que lembrar o que eu estava falando. Aí, a cabeça manda nós ir naquela direção, porque na cabeça tem uma missão, e o dedo do pé resolve: não, eu não sou bom nesses negócios aí.
esse negócio de falar para os outros o que eu acredito, não é para mim. O meu negócio é ficar dizendo, glória te dá. Não estou falando do grupo do louvor, irmão. E eu não quero a missão. Para Cristo, não cumprir a sua missão era pecado, não é? E ele não cometeu nenhum pecado, por isso ele cumpriu a sua missão. Mas ele também disse o seguinte: se porventura o teu olho te faz pecar, faz o quê? Fica que nem o Willy Caolho. Para quem tem mais de 35 anos. 35 não, 33, né? 3 em diante. Fica aqui. Fica sem olho, mas vai na missão. O olho que está brabão, que não quer missão, fica fazendo o que quiser. Só que não sei se vale a pena ser um minguinho sem o resto do pé. Até porque o que te faz vivo é estar no corpo. A mão só anda sozinha na família Adams. Irmão, tem uma missão. E você precisa encarar essa missão. E eu não estou falando isso por causa que na nossa igreja a gente quer que tenha um monte de gente. Não, até está vindo gente bacana aqui, ó, entendeu? Tá legal. Você veio hoje, né? Tem menos cadeira vazia. Tá bom. Agora eu te digo assim, cara. Eu preciso ter segurança do que eu acredito. Eu preciso saber no Deus que eu creio. Eu preciso entender o porquê que eu digo não para as coisas que eu digo não e porquê que eu digo sim para as coisas que eu digo sim. Eu tenho que entender por que lá na minha igreja o que me ensinam a respeito de relacionamento é isso. Por que o que ensinam a respeito de criação dos filhos é isso. Eu preciso ter essa segurança. Eu preciso conhecer quem é o Deus que me ensina. E sabe o que estava prestes a acontecer aqui, irmão? Estava prestes aquele que estava ensinando tudo para os seus discípulos morrer. Ele ia morrer e morreu. Só 3 dias morto, lembra? E só passou 3 dias para matar os outros de ansiedade. Que o milagre podia ter acontecido na mesma hora na cruz, já falei isso. Eu tenho várias ideias que eu podia ter dado para Deus, cara. Agora comecei mais fácil. Pai, como é que é a última frase? Te entrego o meu espírito, né? E voltei. E acontecia a mesma coisa, irmão. Vamos fazer assim, dava uma meia hora pregado na cruz ali só. Já saía da cruz vivo de novo. Mostrava para todos que viam morrer e voltar vivo. Mas não, tinha que ser 3 dias para matar a gente de ansiedade. Não, para ver quem é que ia continuar crendo. Para ver quem é que ia continuar crendo. E aí o que aconteceu? Ele diz o seguinte para aqueles que iam ficar. Pai, eu quero, Senhor, que onde eu estiver, eles estejam comigo. Porque Tu me amou antes mesmo da criação do mundo. Eu quero, Senhor. Pode vir, pessoal do louvor já, está acabando. Pode vir, pessoal do louvor. Eu quero que eles estejam comigo, porque eu sei aonde eu vou estar. Entende? Eu quero que eles estejam comigo, porque eu sei aonde eles vão estar. Porque eu sei que o Pai me ama, e eu sei que eu vou passar pela morte, mas eu vou ressuscitar. Eu sei. E ele diz o seguinte: Pai justo, o mundo não te conhece, mas eu te conheço, e aqueles que me deste, sabe que Tu me enviaste. Ele está dizendo o seguinte: Pai, eu sei que Tu és justo, e eu sei que o que eu preciso passar, eu vou passar. Ninguém vai entender isso. Ninguém vai entender que o Filho do Homem precisa ser humilhado e morto. Mas eu sei de uma coisa: quem Tu me deste, esses que são meus, eles sabem que Tu me enviou. E se Tu me enviou, é justo que eu passe por isso, e é isso que eu preciso passar. Ou seja, o Pai é justo. Ou seja, o Pai tem um plano após a vida. Pelo contrário, um plano após a morte. E esse Pai, ele encerra dizendo o seguinte: eu fiz com que eles te conheçam, e continuarei a fazer isso,
para que o amor que tu tens por mim esteja neles. E para que eu esteja neles. Ele diz o seguinte: tudo isso que foi feito, e conclui a mensagem do Evangelho para dizer o seguinte. E é isso que diz, com essa frase, todo o resto não precisaria. Diz assim: as pessoas precisam que o amor que tu tem por mim esteja nelas. E eu estou fazendo o que eu estou fazendo para que elas conheçam o teu amor por elas e para que elas amem. Para que eu continue a fazer isso nelas, através delas. Esse é o Evangelho, meu irmão. O mundo conhecer o amor que vem de Deus, sem interesse, através da tua vida, porque você conheceu o amor através da vida de Cristo. Amor, a transformação e uma nova forma de viver, na contramão desse mundo, porque esse mundo daqui a pouco acaba, mas você, em Cristo, é eterno. Amém? A segunda coisa, nós vamos 3 dias conversar com você, porque você seguro, você tem coragem. Coragem. Amém? Fica de pé no teu lugar aí.